Bom dia a todos. Como já dito anteriormente, a obra foi escrita por Aristófanes, um dramaturgo grego considerado o maior representante da comédia grega. Então, eu vou sair um pouco fora de foco de falar diretamente a respeito da obra Lisístrata, para fazer algumas complementações acerca do autor e, consequentemente, explicar o motivo, o porquê do gênero da obra ser uma comédia dramática, mais especificamente, a velha comédia. Eu irei agora contar apenas um pedaço de uma parte boa da história sobre Aristófanes. Começa no Festival de Dramaturgia Ateniense no ano de 626 a.C., em que sua obra, denominada Os Babilônios, recebe o primeiro prêmio. Entretanto, na obra, há a representação de Atenas na Guerra do Peloponeso, e um político chamado Cleon levou Aristófanes aos tribunais por difamar o povo de Atenas na presença de estrangeiros. A partir daí, Aristófanes, nada esperto, zombou do político na sua peça Os Cavaleiros, em que o personagem de Cleon terminava como um vendedor de salsichas. As obras de Aristófanes, seus dramas cômicos, como podemos ver desde aí, continham muitas sátiras, músicas como paródias, por exemplo, piadas sexuais e uma fantasia, para longe de real, com muita extravagância. As comédias gregas, ao contrário das tragédias, que tratam de mitos, terminam de forma muito alegre e dão enredo a eventos novos baseados na situação em que viviam em sua polis. Nas comédias, a paz e a vida são importantes, e com Lisístrata não é diferente. Fazendo um adendo ao enredo, a importância dessa paz e a vida dentro de Lisístrata é justamente o motivo pelo qual culminou a greve de sexo, a busca por um tratado de paz, o cessar da Guerra do Peloponeso, totalmente o contrário da tragédia, em que o tom é bem mais obscuro e sombrio. A comédia, ela tem duas características marcantes. Trata de temas ligados ao dia a dia da cidade, o cotidiano, falando sobre as pessoas comuns, com um linguajar também mais coloquial, e não de um mito, um herói, como na épica e na tragédia, por exemplo. E vocês lembram de eu dizer que a obra é uma comédia dramática, mas especificamente uma velha comédia? Então, é que a velha comédia é conhecida como uma comédia política, por tratar de uma crítica à cidade. Não se confunda, porque também temos a comédia nova, do século IV a.C., em que o tema é a vida familiar doméstica. Então, Lisístrata é uma velha comédia. Com tudo isso em mente, além disso tudo, também temos que a comédia precisa, de certa forma, da criatividade de quem a produz, porque se precisa fornecer todos os elementos. Na comédia, não se conta uma história épica que já tem começo, meio e fim. Como dito anteriormente, é um novo enredo, isso no caso da velha comédia política, sobre novos eventos baseados na situação em que estão vivendo. E outros elementos importantes da comédia são a presença do coro e a parábase. Na comédia antiga, normalmente se denominava os personagens nomes que descreviam sua própria natureza, ou que antecedem sua ação. Lisístrata é um nome grego latinizado. Então, em próprio grego, é o derivado de lysis, que significa uma liberação, e stratos, que significa exército. Portanto, a personagem Lisístrata é aquela que libera, dispensa, dispersa exércitos. Mais um fato importante a destacar é que Aristófanes acatou em suas obras uma técnica chamada transgressão. Essa técnica consiste nos atores da peça se dirigirem diretamente ao público que está assistindo. O que vocês não sabiam até então, ou até sabiam, mas eu vou reforçar, é que a transgressão é uma técnica do teatro cômico. Então, depois disso tudo, eu afirmo mais uma vez, Aristófanes é considerado o próprio pai da comédia, e, portanto, a obra Lisístrata é uma comédia grega.